Boa tarde, você que está aí com a gente, nessa expectativa dessa nossa live de hoje, Geração de Daniel, falando sobre esses assuntos relevantes, né, que estão aqui queimando no nosso coração. E hoje não podia ser diferente, a gente está com um assunto aqui pegando fogo, espero que pegue fogo no seu coração aí também, não importa onde você esteja, você está acompanhando aí a gente. Então bem-vindo, eu sou o pastor Rafa, e a gente vai falar aqui sobre a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus para a gente hoje aqui. Estamos aqui com os nossos convidados hoje, e como é de praxes aqui, a gente vai fazer as nossas apresentações aqui. A banca está cheia no dia de hoje. Glória a Deus. Vou começar aqui pela minha direita. Pastor Silvio Duarte Júnior, da Nova Vida de Maricá, está aqui com a gente. Prazer, uma alegria muito grande poder participar dessa mesa com vocês aqui hoje. Sou o pastor Silvio Júnior, lá da Igreja Nova Vida em Maricá. Tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao nosso coração nessa tarde aqui hoje, através dessa live. Amém. Do lado dele, pastor Carlinhos. Glória a Deus. Isso aí, pessoal. Vamos com tudo para mais uma tarde aí, repleta da presença do Pai. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado no nome de Jesus. Amém. Estamos aqui com a gente também hoje pela primeira vez. Daniel Petrocelli está aqui com a gente. Eu sou membro aqui da Academia da Fé, uma satisfação estar aqui nessa bancada hoje, porque são pessoas que eu admiro habitualmente nos meus dias e nos meus domingos, nas minhas quintas-feiras. Poder estar aqui e assistir, poder participar hoje com vocês é uma grande satisfação. Muito obrigado, Academia da Fé, Pastor Hélio, Rafa, muito obrigado por esse carinho. Legal, legal. Do meu lado esquerdo é ele. Nosso atacante principal está aqui, Pastor Hélio. Atualmente estou na defesa. Eu não sei se é por idade ou não, né? Eu já fui aquele cabecear e tal. Agora a gente fica ali distribuindo. O negócio era o vôlei, né? O negócio é vôlei. Rapaz. Voleibol é outra coisa, né? É outra história. Gente, estamos aí nessa tarde, sempre essa contribuição do nosso espírito, de falar sobre um assunto relevante para o nosso dia a dia, né? Em situações que nós vamos vivendo. E a palavra tem tudo para nos mostrar a sabedoria desse dia a dia. É isso aí. Então, abre o teu coração para você receber uma palavra de Deus. Amém. Que Ele vai falar contigo nessa tarde. Amém. Legal? Amém, amém. Do lado dele, Pedro Siniscolchi, aqui com a gente. Boa tarde, galera. Tudo bem? É isso aí. Estamos aqui com essa equipe aqui de peso para depositar no coração de vocês toda essa verdade, toda essa palavra maravilhosa que a gente tem recebido aí. É isso aí. Na ponta esquerda, Nicolas Oliveira. É isso aí. Joguei de ponta direita, né? A esquerda é só para subir no ônibus. Mas é um prazer imenso estar mais uma vez nessa mesa aqui com essas pessoas que a gente admira, que a gente tem como referenciais, e poder falar da palavra de Deus junto com homens de Deus é gratificante, e eu acredito que Deus realmente vai usar as nossas vidas e o coração de vocês para a gente semear essa palavra maravilhosa. Amém, amém. Nicolas é um dos nossos líderes de música, e não podia ser diferente. A gente vai começar louvando a Deus com música, adorando a Deus, amém, com o nosso coração. Vamos lá, Nick. Parece que as muralhas não vão cair, mas o meu Deus nunca falhou. A espera terminará, a luta vencida está. Sim, o meu Deus nunca falhou. Nele confiarei, sei que Ele é fiel, Ele é fiel. Seguro em suas mãos, minha confiança é, meu Deus nunca falhou.
a noite já vai passar, sua palavra se cumprirá. Meu coração o louvará. Yeah. Oh, Cristo meu Salvador, me cobre com seu amor. Meu coração o louvará. Nele confiarei, sei que Ele é fiel, Ele é fiel. Seguro em suas mãos, minha confiança é. Meu Deus nunca falhou. Nele confiarei, sei que Ele é fiel, Ele é fiel. Seguro em suas mãos, minha confiança é. Meu Deus nunca falhou. Meu Deus nunca falhou. Eu sei que Deus move montanhas, e eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, e eu creio que assim fará outra vez. Eu sei que Deus move montanhas, eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, e eu creio que assim fará outra vez. Eu sei que Deus move montanhas, eu creio que assim fará outra vez. Abrir o mar para o seu povo, e eu creio que assim fará outra vez. Assim fará outra vez. Assim fará outra vez. Assim fará outra vez. Nele confiarei, sei que Ele é fiel, Ele é fiel. Seguro em suas mãos, minha confiança é. Meu Deus nunca falhou. Tu és a verdade que nunca muda, verdade relevante para os nossos corações, e nós te amamos, Senhor. E nós te valorizamos mais uma vez nessa tarde, Senhor. Tu és o centro do que nós vamos conversar aqui hoje. Tu és o modelo do que nós vamos falar, Senhor. Oh, Pai, nós queremos te exaltar com tudo aquilo que nós somos. Nós queremos, Pai, com que todas as atenções estejam voltadas para Ti mais uma vez nessa tarde, Senhor. Pai, nós nos disponibilizamos como veículo, Senhor, para que os homens olhem para Ti, Senhor. Pai, para que a humanidade olhe para Ti, Senhor, para que Tu sejas visto, admirado, Senhor, adorado, Senhor. E mais uma vez nessa tarde nós dizemos: nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Jesus. Oh, Pai, muito obrigado, Jesus. Te agradecemos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, se desse para já sair correndo, eu já saía correndo e rodopiando. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que a palavra, vou fazer um adendo aqui, que quando a Bíblia diz que Deus canta sobre nós, a palavra cantar ali, a palavra no hebraico, que significa, ele rodopia de alegria.
Que Deus, quando a gente está na presença dEle, uau, a alegria que Ele sente da gente poder ter o privilégio. Deixa o menino... É bíblico, né? É bíblico. Não, só para dizer, gente, que tem uma alegria tão grande no meu coração. Sabe, da gente poder adorar a Deus, a gente poder... Não sei você aí em casa, se você está conseguindo experimentar. O mesmo Espírito que está aí, está aqui. É o mesmo Espírito, não tem barreiras no mundo do Espírito. O que a gente vai declarar aqui hoje vai chegar na sua vida e não vai chegar por um cabo de internet, vai chegar via Espírito. Então fica ligado naquilo que o Espírito vai falar no teu coração, porque o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração. Nós que somos novas criaturas, ele vai falar no nosso coração. Aleluia. Se você é nova criatura, bota um amém aí, deixa um amém aí no chat, aleluia, glória a Deus. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso nessa tarde, falar um pouquinho sobre perseverança. A gente falou sobre compromisso, né? São temas fortes e relevantes para a nossa vida. E a passagem que a gente selecionou aqui, quer falar, né, pai? Pode falar. Claro, é porque é sempre bom conversar com a galera para a gente explicar, né, Rafa? Por que a gente tem esse título aí, né? É Geração de Daniel. Porque Daniel é uma inspiração para nós, né? Meu Deus. É só para entender, por isso também nós somos aqui, todo mundo jovens, eu também me incluo, né? Colocando essa galera que está aí, correndo essa carreira. Está no momento de cada um deles aqui, né? E Deus tem investido, mas Daniel é um exemplo para a gente. Ele entrou para o cativeiro, foi para a Babilônia como jovem, né? E permaneceu firme até o final. Então, se a gente for analisar a vida de Daniel, por isso a gente deu esse nome aí, né? Geração de Daniel. Se a gente for analisar a vida, o caráter, o perfil dele, a gente só extrai para nós. É tudo para falar para mim e para você, de como nós devemos andar para vencer. Esse é um detalhe importante. Porque às vezes as pessoas ficam pensando, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que... Não é uma questão de ser assim ou assado. Eu só faço a pergunta. Na idade que você está, ou no tempo que você está vivendo, você quer vencer? Quer vencer nesse mundo? Quer vencer as adversidades? E ver Deus colocando a mão e construindo a tua vida, assim como construiu a vida dele? Então é importante. Então essa é o nome de Geração de Daniel, muito legal, isso que a gente tem feito uma vez por mês. Então a gente vai dar continuidade, porque a gente só está tirando assuntos que têm a ver com isso. A minha jornada e a sua jornada sobre a face da terra, para que você seja sábio e você seja mais do que vencedor. É isso aí. Não é não? A gente pega esses exemplos que são relevantes para a gente, como o pastor ele falou, dessa vida que deu certo, né, na Bíblia, a vida que realmente aplicou princípios bíblicos e viu o resultado daquilo que estava aplicando. Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia, gente. Essa é a certeza do nosso coração. A palavra de Deus, quando praticada, ela não volta vazia. Como a gente estava lendo 1 Coríntios, 1 João, que diz, essa é a vitória que vence o mundo. O quê? O exercício da nossa fé. Se a gente puder botar nessa versão amplificada, o exercício da nossa fé. E a gente não vai falar nada aqui que não seja prático, gente. A gente está querendo trazer a praticidade do Evangelho, porque a gente sabe que o Evangelho de Deus é o poder de Deus para as nossas vidas. Então a gente pegando Daniel capítulo 10, aqui, algo que a gente estava comentando no nosso grupo, falando um pouquinho sobre essa experiência que Daniel teve, né, ao buscar a Deus. Nós somos uma geração que nós buscamos a Deus. Somos uma geração que nós vemos a necessidade, se eu puder dizer isso, a vitalidade. É algo vital para a nossa vida. Buscar a Deus, porque Ele é a solução. Eu lembro de uma placa que tinha na igreja onde a gente era. Tinha escrito lá, Cristo é a solução. E isso não mudou, gente. Jesus Cristo continua sendo a solução. E nesse capítulo aqui de Daniel, capítulo 10, para a gente começar, no nosso bate-papo aqui, Daniel começa a buscar a Deus, e eu acho interessante aqui, se você abrir aí com a gente Daniel, capítulo 10, a gente vai ler alguns versículos e vamos permear aqui, ir aqui na Bíblia, né? Mas eu estou lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, Daniel capítulo 10, no verso 1, diz, no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel. E eu gosto aqui da versão da mensagem que diz assim, veio a Daniel, cujo nome babilônico era Beltesazar, a mensagem era verdadeira e falava de grande guerra. Ele entendeu, pois o seu significado veio por revelação. Legal. Ou seja, a nossa vida, para a gente começar falando aqui sobre essa nossa questão da perseverança, a nossa vida, a gente não consegue entender
a perseverança verdadeira se não houver revelação no nosso coração. A revelação faz a gente continuar. Por quê? Porque a revelação a gente entende. É Deus falando comigo. É o próprio Espírito Santo falando comigo. E quando eu sei que o Espírito Santo está falando comigo, uau, eu dou ouvido, eu quero praticar, eu me lanço nos braços dele. E eu entendo aqui que Daniel, ele continuou buscando, porque ele sabia que a palavra que ele tinha recebido era uma palavra revelada. Né? Então a gente pode ir conversando sobre isso. Qual é a importância da palavra revelada, da revelação da palavra para a nossa vida de perseverança, ou para toda a nossa vida, né? Quer falar, Nick? Eu lendo o livro de Daniel foi o primeiro livro que eu li esse ano, por incrível que pareça. A gente não sabia o que ia acontecer na geração de Daniel, né? Mas foi o primeiro livro que Deus me levou a estudar no início do ano. Eu fiz um propósito no início do ano e fiz os propósitos lendo o livro de Daniel. E o que mais me chama a atenção nesse livro é a capacidade profética de Daniel de discernir as visões reveladas e buscar em Deus o tempo todo, seja com jejum, com oração, com a leitura dos cânones que ele vinha consultar, um homem muito inteligente, um profeta de reis, né? E ele buscava, ele tinha uma visão, ele não entendia, mas ele se aplicava a buscar a revelação daquilo. A gente está falando de Daniel, mas se você folhear um capítulo para trás, Daniel 9, ele tem uma outra visão, com um anjo também vindo falar com ele, e ele continua no mesmo processo, buscando em jejum, oração, se derramando diante de Deus, até que o anjo vinha para ele trazendo uma revelação. A mesma coisa aconteceu em Daniel 10. O anjo veio trazendo uma revelação. Dessa vez ele teve que perseverar um pouco mais, porque existia uma batalha em relação a isso, mas Daniel era aplicado, perseverante naquilo que ele entendia, que era importante para abrir o espírito dele, a revelação de Deus. Isso me chamou a atenção na percepção profética de Daniel. O esmero em buscar a direção de Deus. Aqui, o capítulo 1 fala muito bem claro que ele ficou apavorado com o que ele viu. Eram tempos hostis, de guerras, e aquilo consumiu ele a ponto dele, cara, eu preciso fazer alguma coisa para entender o porquê disso. Até que o anjo veio, cara, eu vim para cá para te falar em relação ao que você me pediu. E no primeiro dia foi mandada a notícia. Nick, olha, só quero acrescentar aqui, ó, esse detalhe é muito bom, importante, mas está por toda a Bíblia, né? Jesus falou assim, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Gente, sem busca a gente não recebe nada, porque a nossa parte, ele já fez tudo, está tudo preparado, nós somos o produto da obra, do resultado da cruz do Calvário. Agora, se a gente quer saber coisas, e se a gente quer entrar mais profundamente em situações, tem que buscar. E Daniel tinha essa batida, né? Essa batida de estar ali incessantemente. Ele acabou no capítulo 10, o 9 e o 10, é só um desdobramento daquilo que tinha começado na vida dele. Ele continuou ali firme e tal, e Deus foi, cara, olha, porque você começou, está lá no capítulo 10, a me buscar, desde o dia que você se propôs a se humilhar, a conhecer a vontade, foi dada a resposta, o anjo apareceu e olha, então eu vou te falar isso. O que é legal caminhar com Deus, gente, é isso que é legal, né? É a gente saber que Deus está o tempo todo querendo nos revelar, como o Rafa falou muito bem, a sua vontade, o seu desejo. Ele quer contar para você, por exemplo, adiante da tua vida, situações, ele vai botar sonhos no teu coração e coisas que virá porque a gente busca. Isso é importante, não é legal a gente ter uma certa iluminação daquilo que para frente a gente já sabe que estão no propósito, nos planos de Deus? Eu deixo essa pergunta aí, não é bacana isso? Mas essa é a proposta. A gente não caminha com Deus de maneira cega. A gente não caminha com Deus assim, beleza, eu andei até aqui, não estou vendo mais nada e tal. Não. A gente anda bem consciente, a gente vai percebendo. E Daniel percebia o momento de todas as coisas, né? Ele viu, pela revelação do livro de Jeremias, que, por exemplo, faltavam, sei lá, poucos anos, 30 e poucos anos, 33 anos, para que o povo fosse liberto. Pô, aquilo animou ele, caramba. Eu não sei que idade ele tinha naquela época, mas ele viu, caramba, nós vamos voltar para a terra. Né? Então, assim, dali ele começou a buscar e Deus então falou, quer saber, garoto? Eu vou te dar mais a respeito do fim dos tempos, já que você está buscando. Eu vou te falar. E, gente, Jesus fala de Daniel e todos o Novo Testamento, em termos de visão de futuro,
para aquilo que seria o fim dos tempos, a base é total a revelação que Deus colocou sobre o fim dos tempos para que Daniel mostrasse, né? Não é legal? Pastor, até fazendo uma referência àquilo que esse nome tem de significado, né, que muitas pessoas querem a explicação, né? E eu posso falar bem disso porque a minha história com o livro de Daniel vem antes do meu nascimento, até em virtude do meu nome. Até a experiência que os meus pais tiveram. Mas aqui o mais importante é que quando a gente tem como a justiça de Deus a certeza da nossa vida, a gente tem a certeza que as coisas elas vão acontecer em favor daquele que é fiel. A perseverança é isso, é confiar na justiça de Deus. É saber que a justiça de Deus ela é real na nossa vida. E uma coisa que a gente não pode deixar de observar aqui, que algo ardiloso que o adversário, que o diabo quer fazer, é trocar muitas vezes a identidade das pessoas. Aqui, Daniel teve o nome trocado. Isso, muito legal. Só que a identidade dele não foi trocada. A identidade dele era de Cristo. Ele tinha uma identidade do céu. E outra coisa interessante, se a gente for desdobrando dentro do que o Nicolas falou no capítulo 9, no capítulo 10, é que a busca dele era constante. Ele não parava de buscar. A gente está tendo uma série na Academia da Fé, aqui ultimamente, que está falando disso, da nova identidade, da nova criatura. Então, a gente não pode parar de buscar. Não é porque a gente aceitou Jesus em 1920, não é o meu caso, né? Mas pronto, está resolvido. Você tem que ter uma busca constante, diária, uma experiência constante com Deus, porque todos os dias Deus vai te tirar da cova dos leões, vai te livrar da fornalha, Deus vai abençoar a sua vida, porque a justiça de Deus ela é real na sua vida. Você vai perseverar e vai confiar e vai vencer diante de todas as circunstâncias. Amém. Amém. É interessante a gente pensar, né, que o nosso Deus é um Deus que revela o fim no início. O pastor Hélio falou sobre isso. E quando a gente tem uma clareza de identidade, de propósito, como o Daniel falou, as coisas começam a fazer mais sentido para a gente. A gente permanece diante dos desafios, diante das dificuldades, a gente não para. E muitas vezes o que Deus precisa é de alguém que se recuse a desistir no meio da caminhada. Às vezes o que Deus tem para a sua vida está pertinho, está muito próximo daquilo que Deus te prometeu, que Ele já te revelou. Porque é assim que Deus trabalha com a gente. Ele mostra o final e aí Ele chama a gente para começar essa jornada. Ele fala, agora a gente vai, dia a dia, um processo, até chegar lá ao destino que um dia eu mostrei e revelei a você. E tem muita gente que fica pelo meio do caminho. Então a palavra-chave aqui hoje, eu acho fundamental, Daniel viveu isso, todos os grandes homens de Deus viveram isso, é a palavra perseverança. Porque guarda isso no seu coração, eu guardei essa frase comigo. Às vezes tudo que Deus precisa é de alguém que se recuse a desistir. Existem momentos da nossa vida que são difíceis, a vida é um processo, é uma jornada, ela não é uma corrida de 100 metros, que a gente começa agora e amanhã, daqui a 10 segundos, terminou. Não, ela é muito mais uma ultramaratona, um Ironman desses da vida, onde a gente precisa passar por dificuldades, desafios, enfrentar lutas, adversidades, mas a gente confia que Deus, aquele que revelou o final, Ele é fiel para nos sustentar ao longo desse caminho. Amém. Então essa é a chave, eu acho, para a nossa conversa aqui hoje, diante de tudo que a gente está ouvindo e daquilo que é o exemplo da vida de Daniel. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos desafios, a gente precisa permanecer de pé. E é a promessa que nos mantém de pé. É a promessa que a gente tem, que o Senhor nos mostrou lá no início da caminhada, é que não faz a gente desistir. Então é bem por aí que a gente precisa entender e caminhar dia a dia. Depois que Deus revelou o destino, a gente volta para o início, a gente volta para onde a gente está, e a gente vai dando um passo de cada vez em direção à promessa de Deus para a nossa vida. E essa promessa ela é revelada no nosso coração pelo Espírito Santo, né? Porque não é assim, não é uma informação que a gente recebeu um dia, fomos na igreja, recebemos uma informação porque o pastor pregou, e aí eu guardei aquilo na minha memória. Não é só isso. É o trabalho do Espírito Santo clarificar essa promessa para que a gente viva, porque o que é a revelação? A revelação é essa iluminação do nosso coração de algo que Deus está falando para a gente, que nos leva a uma atitude, que nos leva a uma ação.
Então, quando o Espírito Santo está tratando com a gente, ele traz algo para o nosso coração, ele está revelando algo para o nosso coração, para que a gente possa ter entendimento para praticar alguma coisa. E durante o tempo da nossa espera, durante o tempo do não desiste, por que a gente não desiste? Porque a gente tem uma palavra. E essa palavra, a gente sabe quem fez essa palavra. Eu notei quando a gente estava louvando aqui, eu notei uma frase que me veio no coração. Nós somos perseverantes, porque Ele é fiel. A nossa perseverança não está nem baseado na nossa própria habilidade de segurar a onda, de segurar o osso. Porque tem hora que a gente rateia, porque as situações vêm. A nossa perseverança tem que estar firmada em quem Ele é. Ele é fiel. Sabe? Então, porque Ele é fiel, Ele fez algo na minha vida, a justiça de Deus na minha vida, então eu me apego naquilo que Ele fez, na obra da cruz. Aliás, aqui na Atos a gente tem uma matéria. Atos é a nossa escola cristã, né? A gente chama Atos Escola Cristã de Maturidade. A gente tem uma matéria falando sobre a revelação da cruz de Cristo. E como isso clareia a nossa vida para que a gente possa viver um propósito. Para que a gente possa continuar perseverança. Escola, já que você está falando aí, vamos botar um link depois aí embaixo. Legal. Para o pessoal, né, Legal. entrar lá na escola. São assuntos importantes, vai, manda Isso. ver. Então essa perseverança no nosso coração não é por aquilo que a gente faz. E é claro, a gente tem uma parcela nisso. Eu busco, eu jejuo, eu oro, eu separo um tempo. Há uma disciplina a ser feita. Mas não há uma entrega a ser feita, mas não é porque eu me entrego. Não é só por isso, gente. Porque o Espírito Santo, o anjo também chegou para Maria e falou: Maria, aqui vem a minha paráfrase. Vou precisar do seu corpo, nesse sentido. O Espírito Santo descerá sobre você. Jesus não vai nascer da árvore. E é uma menina de 15 anos. Tem uma menina nova. O Espírito Santo vai descer sobre você. Maria precisava dizer: faça então segundo a tua vontade. Pode me usar, Senhor, para o teu plano. Então veio o Espírito Santo. Então é uma cooperação. A Bíblia fala que nós somos cooperadores. E essa perseverança é o Espírito Santo clarificando algo no meu coração. Foi isso que veio no meu coração. O Espírito Santo clarificando algo no meu coração. E é Ele que vai me ajudar, pastor Silvio, a não desistir no dia mal. Porque não é por qualquer coisa. O que eu acho interessante aqui, o Pedro vai falar, é o sentido de que Daniel não orou de qualquer maneira. Aqui na Bíblia a mensagem traz de uma maneira muito legal. Diz assim, ó. O anjo virando para ele, ele já tinha desmaiado, já tinha caído com a cara no chão, devia estar todo meio atribulado ali. O anjo falou: levanta, cara, não temas, fica tranquilo. Ele continuou e disse assim: não tenha medo. Quando você decidiu se humilhar, aqui na Bíblia a mensagem não diz assim nem quando você começou a orar. Quando você decidiu se humilhar para receber entendimento, então a sua oração foi ouvida. Isso para mim faz toda a diferença, porque não foi por intelecto. Sabe, não é, pastor, vou fazer a campanha. Vou fazer a campanha para quê? Sabe, fazer a campanha do jejum, para quê? O que Daniel está falando, o anjo falou para Daniel, falou: agora você está entendendo que a oração não é somente você pedir, mas ouvir. Porque o humilde, o que é o humilde aqui? O humilde é aquele que está entregue. Senhor, eu quero entender, eu quero a tua vontade, eu quero os teus planos. No momento que você colocou o teu coração humilde para entender, então a sua oração foi ouvida. Pedro. Amém. O pastor Silvinho tocou num ponto muito bacana que é, como o pastor Hélio fala, né? Quem esteve aqui no último culto de domingo, o pastor Hélio fala um negócio muito legal, que quando caiu no meu coração, isso caiu no meu espírito, né, você começa a entender, mas ele fala exatamente isso que você falou também, de cooperação. A nossa parte, né, a nossa parte de estar ali, né, buscando, estar ali de pé, estar ali, cara, entrando realmente em Deus. Né, e o pastor Silvinho falou de algo muito bacana, de não desistir. Então, a nossa parte é essa. Né? Nossa parte é não retroceder, a nossa parte é se manter firme. Né? Paulo, Pedro falam muito isso nas cartas dele. Eu já estou umas 2 semanas com esse versículo aqui que eu tenho lido bastante em Pedro, que falou muito ao meu coração. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca jamais tropeçareis. Né? Tem uma versão que fala, que eu gosto, que é a versão de papel que eu uso em casa, fala: portanto, irmãos, empenhem-se
né, para confirmar a vossa vocação e eleição. Então, assim, tem uma parte que é nossa, né? A jornada de Daniel é inspiradora por isso. Esse livro, cara, eu amo esse livro exatamente por isso, porque a gente percebe como Daniel foi um cara que se propôs a não desistir, né? Foi um cara que se propôs a confrontar a Babilônia, né? Foi um cara que se propôs a, independente se eu vou para a cova ou não, cara, eu estou em Deus. Tá? E isso tem que ser o nosso espírito diariamente, né? Essa tem que ser a nossa busca, a se propor a não desistir. Para mim, perseverança é exatamente isso. Perseverança não é você ser campeão, ou você... Para mim, perseverança é não desistir, independente de como eu vou estar, independente do que está acontecendo, tempo, hora, lugar, local, eu não vou desistir, né? E esse tem que ser nosso espírito, esse é o espírito de Daniel, de não desistir. Vai para a cova, eu vou. Seus amigos vão para a fornalha, vamos, né? E tem essa parte, a nossa cooperação é essa, de ficar de pé, né? E o que o Silvinho falou também é muito bacana, trouxe à minha memória o seguinte: todos nós temos essa experiência, com certeza. Aonde a gente mais cresce é na tempestade, não tem jeito. É onde a gente mais cresce. Ninguém gosta de passar por tempestade, mas a tempestade ela faz a gente crescer, ela nos torna robustos, ela nos torna musculosos, né? E eu creio que esse versículo aqui, Pedro estava querendo passar isso, cara. Empenhe-se, está na tua mão, fica firme, busca, está chegando, vai. Hoje a gente vê, até a gente conversou, né, Rafa, antes, rapidinho só para matar, como a gente percebe pessoas muitas vezes desistindo por falta dessa perseverança, né? Como o pastor Hélio falou, está pronto, mas, cara, se a gente ficar deitado, aguardando, cara, como é que vai ser, né? Ficar deitado aguardando já é uma desistência, né? Você não fazer nada já é uma desistência, né? Você não buscar, não colocar teu joelho no chão. Você vê que agora você está falando dessa questão, eu estou pensando aqui sobre essa questão da revelação, de como o inferno cega o entendimento, né? O inferno cega o entendimento para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, para que eles não vendo, né, diz em uma outra passagem, sejam salvos. Porque não houve entendimento disso. A função então, do inferno é essa, né? Exatamente. Deixar escuro, mas a revelação traz luz. Exatamente. Eu não sei quem foi que estava falando, não sei se foi na conferência que a gente estava lá do Avance, e estava falando que, eu não me lembro se foi o pastor Hélio, a questão de quando a luz entra, não importa a quantidade de trevas que existe ao nosso redor. A luz, ela espanta as trevas. Então, daí a importância de a gente viver por revelação, para que a gente possa pegar isso firme no nosso coração. E eu sempre falo isso, a revelação, ela precisa ser regada. Ela não pode ser um negócio assim, eu ouvi há 3 meses atrás um assunto, e isso vai fazer a diferença na minha vida hoje. Talvez não faça. O que a gente tem que fazer é continuamente regar essa revelação. Por isso a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir. E nós que somos os da fé, nós não retrocedemos. Não é porque nós somos super-heróis. É justamente de fazer o dever de casa. É o todo dia. De estar continuamente... foi isso que me veio ao coração. Que eu anotei aqui. Quando essa palavra veio no coração de Daniel, eu anotei aqui na Bíblia. Revelação nos leva a buscar. Revelação nos leva a buscar. E buscar o quê? Ou buscar quem? Né? Para quem nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna. Então assim, a gente não se apega só a uma promessa. A Bíblia diz que Abraão creu em Deus que fez a promessa. Então quando nós nos apegamos, Ele é firme. Então a sua palavra é firme porque Ele é firme. E se nesse dia nós precisamos nos apegar a alguma coisa ou a alguém, a gente se apega à palavra de Deus que é verdadeira. Aleluia, pastor Carlos. O que eu mais gosto no estudo de perseverança é que nós não estamos sozinhos, né? Jesus fala, eu vou, mas eu vou deixar com vocês, né? Aquele que é conselheiro, aquele que é consolador. Então, tipo assim, nunca vai ser pela força do nosso braço. Porque se for, a gente desiste, né? A gente não consegue manter a batida. Agora, quando a gente tem a revelação cada vez mais alta e um coração disponível para que o Espírito Santo faça, não é mais na nossa força,
é na direção, né? Naquilo que ele fala. Ele é em Salmos 32:8 fala assim, eu instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu aconselharei e cuidarei de você. Instruir, ensinar, aconselhar e cuidar. Olha quanta coisa para a gente reter, pegar isso dentro dessa jornada de perseverança. Acho que falou de dever de casa, vi isso no meu coração. Muitas vezes a gente não faz o dever de casa. Né? A gente acha que vai ser algo automático. Sim. Não, então é isso. Uma vez por semana eu me alimento dessa palavra, mas é tão pouco, né? Como o alimento físico, tal. Se for um alimento, uma refeição só, como é que você fica? Desnutrido. Então a gente precisa tratar da mesma forma a nossa vida espiritual, né? Eu preciso buscar mais. A gente tem escutado isso nos cultos. Um coração ensinável, disponível, tipo, ó, Espírito Santo. É rasgar mesmo o coração nessa área que eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu preciso ser mais, eu preciso ter mais perseverança, preciso ser mais forte nisso aqui, me ajuda. E aí você vai ler a sua palavra, você vai orar em línguas, você escuta uma mensagem, cara, aquilo começa a nutrir o teu espírito e você consegue manter uma batida e dar continuidade. Eu creio assim, o Espírito Santo tem nos levado nesse tempo a um lugar de maturidade que não dá mais para ficar numa montanha russa, né? De altos e baixos. Cara, pegou uma reta com ele, vai com tudo, não desiste. Ah, beleza, eu escuto, mas eu falei, cara, se arrepende de todo o coração e vamos pra frente, vamos embora, não para, não desanima. Ah, mas aí vem um monte de voz, de acusação, para te desanimar, para fazer com que você não acredite. Espírito Santo, você habita em mim. Você me guia toda a verdade, você é a minha direção segura. Me mostra por onde, qual o caminho. Ele começa a trazer versículo ao teu coração, traz à memória aquilo que te dá esperança. Vamos nessa jornada e você continua, você consegue manter essa batida e seguir até o fim. Nós falamos isso, não somos dos que retrocedem, dos que desanimam. A gente está falando dessa presença. A gente olha para Daniel. Cara, hoje o Espírito Santo habita em nós. Aleluia. Daniel sabia quem ele era. Né? Hoje falamos de identidade. Nós sabemos hoje quem nós somos em Cristo Jesus. Cara, se você tem a tua identidade real do céu em alta no teu coração, você tem o Espírito Santo, cara, nada te para. Nada te para. De vez em quando você dá aquela, vou mais calmo, mas você está na direção dele. Ele mesmo te direciona isso. Agora acelera. Não, para. Isso. Vamos com calma. Você fica ligado espiritualmente a essa direção, que é o teu testemunho interior, que eu aprendi isso na Atos, que você sabe, sim, sim, não, não. Não falou nada, paro e aguardo. A gente precisa estar ligado nisso, né? O Rafa, dentro disso que o Carlinhos falou, é muito interessante, porque, e você usou esse termo aqui, Daniel não foi convencido, ele reconheceu. A gente, quando reconhece a palavra de Deus, a gente, quando reconhece a voz de Deus, a gente não para. A gente quer continuidade, a gente quer cada dia ter uma experiência nova, a gente quer ter mais, e a gente quer mergulhar nas águas, a gente quer se afogar, assim, você quer deixar o Espírito Santo te encher o tempo todo. Reconhecer a voz é exatamente isso que o Carlinhos falou, saber a hora de parar. É saber que você pode ir para a cova e não temer, né? A gente estava até falando disso no domingo, né, passado. Não temas, né? Não temas, a gente não vai temer. O mundo pode tentar tirar totalmente as nossas forças, ele pode tentar tirar o teu alvo, mas a gente reconhece a voz de Deus nas nossas vidas e nós seguimos para o nosso alvo, que é o que? A vida eterna, a soberana vocação que Deus tem na nossa vida. Nada vai nos impedir. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós não paramos por voz dessa terra. Nós seguimos pela voz de Deus, que tem sido o nosso alvo, que tem sido a nossa direção. É isso aí. Tudo começa para mim quando você começa a atribuir valor. Naquilo que você mais atribui valor é naquilo que você gasta mais tempo, naquilo que você dá mais importância. Isso é o que é a verdadeira adoração. Né? Quando a gente ensina aqui na Atos sobre adoração, por exemplo, quando a gente fala das 7 palavras de louvor, né? 5 delas falam de estilo de vida, só 2 fazem menção de música. Então assim, mas mesmo assim fazendo menção de música, elas querem trazer algo para o nosso estilo de vida. Então, aquilo no qual nós atribuímos mais valor é aquilo que nós vamos dar importância. Então, minha pergunta é, será que a gente tem colocado realmente os nossos olhos fixos em Jesus? Para que a gente não titubeie no dia da adversidade? Porque a adversidade vai vir, o pecado vai vir bater. O pecado que tenazmente, a palavra tenazmente não está ali à toa. É que vai bater, e vai tentar, e vai tentar, e vai tentar. Porque o diabo é perseverante. Porque ele está tentando ganhar um espaço na nossa vida. E é por isso que eu acho muito interessante aqui, no capítulo 10,
que o anjo começa a falar, né, com Davi, com Daniel, e ele começa a falar no verso 18 e verso 19, ele diz assim: aquele ser que parecia humano, na Bíblia a mensagem, me tocou outra vez e me deu forças. Está falando de contato próximo, né? Ele me disse, olha só, está falando, não tenha medo, fica em paz, você é amado demais, tudo vai ficar bem, tenha coragem e seja forte. Aí eu anotei aqui, a palavra de Deus me encoraja. Então não pode ser algo que é de um dia para a noite. Sabe, é a continuidade. Porque assim, ele não falou isso uma vez só, ele falou pelo menos umas 2 vezes. Você é amado, fique firme, não tenha medo. Aí diz aqui na continuação, enquanto ele ainda falava. O anjo não tinha nem terminado de falar. A palavra que o anjo já estava fazendo, porque ele era mensageiro de Deus, já estava entrando dentro de Daniel e já estava levantando ele. Diz, enquanto ele falava, veio-me coragem e retomei as forças. Jesus fala, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nossa perseverança está aqui, e eu anotei isso porque isso ficou forte no meu coração. Continue confessando a palavra até que você veja os resultados esperados. Porque a Bíblia não diz que a gente pode com os nossos lábios. A Bíblia não diz, eu estava conversando com a Polly outro dia, e a gente estava falando isso. A Bíblia não diz que a gente deve confessar essa realidade. O que a Bíblia diz é que a gente deve confessar a realidade do céu. Por confessar a realidade do céu, a gente não está negando a realidade da terra. Mas a ordem bíblica é, a gente vai confessar a realidade do céu. Dizendo aquilo que ainda não se manifestou, como se já fosse. Eu acho isso muito interessante, porque a Bíblia amplificada, ela diz isso, como se ela já fosse, como se já existisse. É uma questão prática, né? É uma questão prática. Trazendo para essa questão prática, muitas pessoas se perguntam, e quanto tempo eu tenho que perseverar? Né? Se você olhar no capítulo 9, Daniel, no versículo 21, ele fala, ele estava orando, no 20 ele estava orando em orações e súplicas, e no 21 ele fala, enquanto eu ainda falava com Deus em oração, o anjo veio. Nesse momento, foi instantânea a resposta da oração de Daniel. Enquanto ele orava, enquanto ele falava, o anjo veio trazendo a resposta. No versículo 10, no capítulo 10, ele demorou 3 semanas. Pode durar 30 dias, pode durar 30 meses. Mas o importante, acho que, nessa parte prática, é quanto tempo? Persevere até que Deus venha e traga a resposta. Até que o Espírito Santo venha. Naquela época vinham os anjos. E pode vir um anjo, um mensageiro, né, que o nome anjo é mensageiro. Mas hoje nós temos o testemunho do Espírito Santo dentro da gente. E eu creio que nesse processo da gente quebrantar o nosso espírito, quebrantar a nossa alma, na oração, no jejum, na palavra, e se aplicar a buscar a revelação de Deus, você vai, no tempo certo, receber a revelação daquilo que Ele quer para você e para a resposta que você está precisando. E com isso você não precisa ficar esperando o anjo aparecer. Porque domingo após domingo, por exemplo, aqui na academia, quinta após quinta, Deus está falando. Exatamente. A pastora Elia até outro dia fez esse dever aqui com a gente. Gente, fala aí, repete aí. A Bíblia é Deus falando comigo. Por quê? Porque quando a palavra está sendo pregada, a gente vê lá em Efésios que Deus deu dons aos homens. Pastores, mestres, evangelistas, profetas, né, apóstolos. Para quê? Para nos trazer a edificação. Sabe? Quantas vezes a gente está sendo treinado? Assim, a gente tem falado muito isso aqui, né, nos domingos. Quantas vezes a gente tem sido treinado que na nossa carne a gente quer o negócio para ontem, a gente quer o fast food espiritual. E a gente vê isso como uma atitude de uma criança. A gente aprende isso, né, no crescimento espiritual. Né? Parece uma atitude de uma criança, né, que já fala que vai receber o presente ali, o negócio, a criança quer na hora, quer ali. Mas quanto mais a gente vai amadurecendo, e dói ou não dói? Quem é que está comigo? Meu Deus! Deus fala assim, calma aí, espera aí. É ou não é? Bate o pé, né? Eu quero ir agora. É igual criança, é por isso que Deus é pai, né, gente? E por isso que Ele também entende a nossa condição, o nosso momento. Mas o que nós estamos conversando aqui é a oportunidade de nós crescermos, porque a sabedoria vai entrando no nosso coração para entender.
né, que essa jornada é assim mesmo. Poxa, pastor, mas eu estou enfrentando as situações aí e tal. É assim mesmo. Poxa, pastor, mas está doendo. É assim mesmo. Mas Deus está contigo, você chegou até o dia de hoje e vai chegar até amanhã. Então isso tudo tem que ser explicado, as pessoas têm que entender que é isso. E o inferno, né, ele pega isso que a gente passa, cada um de nós aqui enfrenta suas lutas, e ele confunde as pessoas para dizer, só você, Silvinho, só você tem problema. E daqui a pouco eu estou duvidando se Deus é bom para mim, porque o Daniel está rindo, tá bacana aqui, né? O Carlinhos também está tranquilo e tal, mas eu tenho problema. Então isso aí são coisas que são importantes serem ditas. Esse mundo decaído, nós enfrentamos lutas mesmo, Jesus falou sobre isso. Paulo disse lá, uma porta se me abriu oportuna no Senhor, mas tem muitos adversários, ele disse. Então é só para isso ativar você. O que a gente está conversando é que esse espírito que estava sobre a vida de Daniel, que era um espírito excelente, a Bíblia fala sobre isso, é um espírito que te dá força para você avançar diante dos desafios e você ir para cima e você continuar, porque você está vendo, você está na direção e a gente não recuar. Perseverança, eu diria assim, faz parte do DNA, né, daqueles que caminham com Deus, daquele que tem o Espírito dele. Você falou de Paulo, eu me lembrei aqui, é isso mesmo, Hebreus capítulo 12, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, né, portas erradas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, não é isso? Então a gente não terminou a nossa carreira. Olhando o autor e consumador da nossa fé de maneira bem firme, está escrito lá, olhando firmemente, de maneira firme, né? Então é isso mesmo, você não vence, você não é perseverante na sua carne, não está na não humanidade, mas está nesse Espírito que está em nós, que nos fortalece, que nos dá um novo ânimo, que abre os nossos olhos para enxergar coisas, ele nos empurra, e a gente vai completar essa carreira. Amém. É isso aí, Pedro. Amém. Não falar quando você falou sobre Romanos, né? Deus chama a existência aquilo que não existe como se já existisse, né? E o Nicolas também falou um negócio bacana que tem lá em Pedro, uma das cartas de Pedro, que Nicolas falou sobre o tempo, né? E ali em Pedro fala que humilhe-se debaixo da potente mão de Deus, poderosa mão de Deus, que ao seu tempo, seu devido tempo, ele vos exaltará, né? E algo que veio no meu coração quando vocês estavam falando, o pastor Hélio falou aqui, sobre avançar, né? A gente ter os olhos fixos para avançar, a gente precisa decidir no nosso coração, cara, no nosso espírito, avançar, realmente querer avançar. Falar, cara, eu vou avançar, independente de qualquer coisa. Que eu creio que foi o que Daniel decidiu no coração dele. Ele se propôs, cara, eu vou atravessar a Babilônia. Não sei como vai ser, mas eu vou atravessar a Babilônia. Sabe, ele pegou na mão de Deus e falou, vamos embora. E é assim que a gente tem que ser. A gente tem que entender que o vento contrário, a gente tem que ter o sonho de voar. O vento contrário vai fazer a gente alçar voo. Então, é isso que a gente tem que decidir, avançar, né? E algo que veio no meu coração foi sobre Daniel também, as amizades. Ele tinha amizades bacanas ao lado dele. Ele tinha pessoas do lado dele que tinham uma comunhão na mesma fé, né? Pessoas que suportavam ali com ele, né? E nós como cristãos, na nossa idade, né? A gente sabe como é desafiador, né? Confrontar o mundo no dia de hoje. É desafiador, né? E ter amigos ao lado, amigos íntimos, né? A gente se associar a pessoas certas, né? Que têm a mesma fé que você, que está na mesma batida que você, né? Isso é extremamente importante. Isso veio ao meu coração de falar isso, né? Que Daniel não estava ali sozinho. Ele é o protagonista, né? Ficou bem claro ali que ele é o protagonista, mas, cara, ele tinha 3 amigos, né? Com certeza esses amigos estavam em todas as situações com ele ali e cara, devia ser ali aquele quarteto violento ali na Babilônia. Quatro caras viraram a Babilônia de cabeça para baixo. Assim a gente tem que ser no mundo de hoje. Maravilhoso. Entendeu? Está comentando, o pessoal que está aí com a gente nessa tarde, da importância de pessoas para sustentarem uns aos outros, né? A palavra fala sobre nós nos suportarmos nesse conteúdo, de ser um auxílio. Então, uma das coisas que faz, eu quero falar para você que é jovem, você que está numa jornada aí, né? Eu quero te falar, uma das coisas que fazem você completar essa carreira é você se associar com as pessoas certas. Eu tenho visto isso ao longo, eu sou um pouquinho só mais velho que vocês,
mas estou no Evangelho há um tempo para ver pessoas ficando pelo meio do caminho, porque se associaram com pessoas que tiraram toda essa capacidade de perseverança, de acreditar, né, e levaram para outro caminho. Por quê? A gente tem que ser sábio. Eu não posso me associar com pessoas pelo simples fato que eu gosto, acho bacana, interessante. Não, nós nos associamos com pessoas por causa de valores. Você deve se associar com pessoas que têm valores de família, valores de moral, valores de servir a Deus, de ser humilde, de caminhar aos pés de Jesus. É isso que é com pessoas assim que a gente vai se associar e então vai ser fortalecido, porque os 3 amigos dele eram igualzinho, cara. Os caras, eu vou te falar, nós estamos falando de Daniel, mas aqueles 3 também eram violentos. Fogo não queimou eles, pô. Mas Eles queimaram fogo. Que é isso, hein, cara? A gente vai querer ver esse filme, né? Com certeza. Oh, meu Deus. Cinemax do céu, Quero né? apertar a mão deles quando chegar lá em cima. Que é isso, Você cara? vai ser queimado ali. É demais, não é verdade? Ah, pastor, mas eu não tenho ninguém. Eu sou sozinho, amém? Você não é sozinho, o Espírito Santo está contigo. E, ó, e se você quer continuar andando com ele, ele vai colocar pessoas para você se associar, para vocês se suportarem e ajudarem. Sempre é assim. Ele sempre enviou de 2 em 2, não enviou sozinho. Né? Você tem a sua esposa, está servindo a Deus, beleza, são 2, cara, vamos embora lá, um só. Um suporta o outro, mas sempre você tem que ser sábio para você criar um ambiente onde você se associe com pessoas certas. Ah, mas eu estou na igreja, estar na igreja é pouco. Tem muita gente que está na igreja, não é nem nova criatura, não é nem convertido. Então não tem como, é uma decisão sua, pessoal e de sabedoria. Você quer chegar? Então se associe com pessoas que têm a mesma visão. Amém. Tem um ditado que diz que quem está indo para o mesmo lugar se encontra no caminho. Então eu acredito que quando você tem um chamado, uma direção de Deus, você que se propõe a fazer isso, você vai se encontrar no caminho com pessoas que estão no mesmo propósito. O interessante dessa questão de Daniel também foi que ele não foi influenciado, né? Quantas pessoas ele não influenciou ali, né? As amizades, porque ele tinha ali um esteio, ele tinha ali um back-office, digamos, ele tinha um sustento, né? Então, assim, quantas pessoas a gente tem influenciado? Ou a gente tem sido influenciado? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque uma das questões que a gente pode procurar na Bíblia é que nada faltou na vida de Daniel. Nada faltou na vida de quem foi fiel a Deus. Porque ele é fiel a nós, né? Como você mesmo falou. Legal, Daniel, olha só, tem um negócio bacana. É legal, ele comentou algo legal, gente. Preste atenção nisso aí. Pra você ter uma ideia, né? Daniel não se comprometeu e veja a influência que ele teve. Quando ele saiu da cova, o rei ficou tão animado que botou um decreto que todo mundo adorasse o Deus de Daniel. Olha a influência, não é não? Então é demais, né? A chave, assim, que fica muito forte para mim, de tudo que eu estou ouvindo aqui, é a importância dos 2 níveis de relacionamento que o Evangelho trata, né? O relacionamento com Deus, na pessoa do Espírito Santo, que é fundamental nessa jornada, e talvez a gente precise, como pregadores da palavra, como pessoas de influência, colocar o Espírito Santo em alta num lugar que ele merece, dentro da igreja local, dentro da comunidade cristã. Muitas vezes há um entendimento equivocado. Eu aprendi muito sobre o Espírito Santo aqui, mas a gente vê no contexto geral, ele é a 3ª pessoa da Trindade. Há uma falta de compreensão do quanto o Espírito Santo é relevante, é vital na nossa caminhada. Sem ele, esquece tudo que a gente está falando aqui. Sem ele, apagou, não funciona. O carro não anda sem a gasolina. A igreja não funciona sem o Espírito Santo. Não tem estratégia, não tem ideias, não tem nada se não for o Espírito Santo. A gente, como igreja, precisa voltar para esse relacionamento. É simples, mas não é fácil. Né? Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente vive em santidade. Quando a gente tem o Espírito Santo, Deus coloca as pessoas certas do nosso lado. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente ouve a direção do que a gente deve fazer, do que a gente não deve fazer, da hora que a gente deve seguir e da hora que a gente deve esperar, porque a coisa certa na hora errada
é a coisa errada. Não é? Então, assim, tem muita coisa que é certa, mas no momento não é aquele. E é o Espírito Santo quem dá o discernimento. É o Espírito Santo que vai fazer você decidir a pessoa certa para caminhar do seu lado, as conexões que você vai fazer ao longo da jornada. E o segundo nível de relacionamento, que é exatamente com as pessoas. Eu achei fundamental isso que foi colocado aqui, da gente saber se conectar com as pessoas certas. E o pastor Hélio colocou de uma forma muito poderosa a importância da gente identificar quais são os valores que movem a nossa vida, porque a gente vai se conectar com as pessoas que partilham dos mesmos valores que a gente. A gente precisa saber quem a gente traz para perto, para o nosso círculo íntimo, quem são as pessoas que a gente vai dividir os nossos sonhos e as nossas frustrações. Tem gente que é muito legal, mas não está pronto para sonhar e viver junto com você os sonhos de Deus para a sua vida. É isso aí. Eu ouvi uma vez um pastor pregando que nem todo mundo que chora com você está pronto para viver os milagres de Deus junto com você. Está pronto para crer junto com você. Daí ele tem o exemplo da filha de Jairo. Jesus está ali caminhando, ele é parado pela mulher do fluxo de sangue, e ali Jairo devia estar desesperado, né? Porque esperando, eu estou com um problema sério para resolver. A minha filha está à beira da morte, e Jesus preocupado em saber quem tocou ele. E aí, naquele momento, a mulher se revela, Jesus libera uma palavra sobre a vida dela, a tua fé te salvou, filho. E ele continua a caminhada, a jornada em direção à casa de Jairo, e quando ele chega lá, tem um monte de gente chorando. Alguns, no meio do caminho, já falam para Jairo o seguinte: não incomoda mais o mestre. Acabou, chega, morreu. Eram pessoas boas, eram pessoas bacanas, se importavam com o sofrimento de Jairo, mas não estavam prontas para crer no milagre que Deus tinha preparado para Jairo. E aí, quando Jesus chega, ele fala: não temas, sua filha não está morta, ela está dormindo. Ele chega na casa dessa declaração, as pessoas riem dele. As pessoas estavam ali chorando a morte da filha de Jairo, riem, não creem junto com ele. Jesus leva só 3 discípulos, Jairo e a sua esposa. E aí ele dá uma declaração para aquela menina: levanta, Talita cumi. E aquela menina, imediatamente, ela retoma a vida. Isso é extraordinário. A gente saber colocar do nosso lado pessoas que vão poder sonhar os sonhos de Deus para a nossa vida, que vão crer com a gente quando a gente está desanimado e está perdendo a esperança de que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tem ainda a história do paralítico, que é levado pelos amigos. Cara, é extraordinário a gente pensar no nível de amizade de alguém disposto a pagar um preço, para quando você não é capaz de se locomover, eles vão arrumar um jeito de te conduzir até Jesus. E um encontro com Jesus muda a nossa vida para sempre. Legal, cara. Uau. Muita colocação, muito boa, que muito coisa maravilhosa, é isso mesmo. Você vê a força dos amigos, cara? Subiram na casa, tiraram a telha, desceram o cara. Não, a gente vai ver você curado, cara, eu tenho certeza. Muito bom, palavra muito sábia, muito legal. Gente, põe esse depósito no teu coração. Nós estamos precisando de dias assim, a gente ouvir tudo isso e fazer aquele inventário na nossa vida e separar as coisas, né? Se é que nós queremos vencer, né, Silvio? A gente está aqui para vencer. Pastor Carlinhos, quer falar? E sobre essa questão de perseverança, a gente tem falado sobre isso. Também deixar o peso para trás, né? Ficou para trás, né? Deus está fazendo algo novo todo dia. E muitas vezes esse peso não cabe mais. Para você correr essa carreira não cabe mais. É você tirar tudo que te prende, sabe? E é o próprio Espírito Santo que vai te revelar isso, né? Para você correr a tua carreira em liberdade, que aquilo já tem, né? O Senhor já tem isso na sua vida. Então para de ouvir outra voz contrária a não ser a voz dele. Então, assim, tira todo o peso, sabe? Tudo aquilo que tem tentado parar a sua jornada, tira todo o peso. Não cabe mais, para que você possa correr a sua carreira de excelência, de vitória que Deus tem para você, sabe? A gente tem que partir do princípio que nós somos do time vencedor, né? A gente falou sobre isso. No mundo teremos aflições, mas olha aqui, isso, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Cara, Jesus disse isso, então confia. Ah, não, aflições, isso aqui está pesado e tal. Tem de bom ânimo. Né? A gente lê em Daniel, seja forte. Ele começa falando assim, você é amado. Então saiba que você é amado. Então assim, continua firme, seja forte. Não é para os fracos, seja forte. Mas que bom que a nossa força vem dele, não tem nada a ver com a gente. Então continua.
Continua, decide. Ele venceu, nós vencemos com ele. Pronto. Aleluia. Vamos seguindo em frente. Não, olha só vou complementar, Carlos, que é demais o que você falou. Gente, olha só, ouça isso aí que eu quero te falar. Pega essa mochila chamada passado, joga fora. Carrega de maneira livre, cara. Joga essa mochila para fora. Passado é passado. Estamos aí uma oportunidade, um novo ano, não? Coisas boas que Deus já tem preparado de antemão. Joga essa mochila para fora. É isso aí. É isso aí. Deixando para trás as ficam. coisas. Isso aí. Bom Eu dia, quero... Paulo. A gente está terminando já no nosso tempo. Eu quero ler 2 passagens que têm tudo a ver. Aliás, quero lembrar, a gente estava falando aqui da nossa parte da cooperação, eu me lembrei do rei Uzias, né? Que enquanto o rei Uzias buscava o Senhor, Deus o fez prosperar. Então existe a parte de Uzias em buscar o Senhor. Ele ainda teve alguém que o ensinasse, Zacarias, o sacerdote, que era treinado nas visões do Senhor, ou seja, era um homem que conseguia entender a voz de Deus, perceber a presença de Deus e passava isso para Uzias. Passava o quê? Temor. Ou seja, temor, a gente precisa aprender a temer mais a Deus. A admirá-lo mais, sabe? O temor começa na admiração. O temor não é aquele negócio, eu tenho medo de Deus. Não, o temor é a nossa admiração. Começa na admiração. Na admiração vem o respeito. E no respeito vem a valorização plena. E aí eu estava lembrando aqui de 2 passagens de Tiago e de Pedro. Olha só que legal, na Bíblia a mensagem diz assim: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso, não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Se vocês não souberem lidar com a situação por falta de sabedoria, orem ao Pai. É com muita alegria que Ele os ajudará. Vocês serão atendidos e não serão ignorados quando pedirem ajuda. E o segundo texto lá de 1 Pedro, lá a partir lá do verso 6, no meio do verso 6, diz assim: o ouro puro passado pelo fogo sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Quando Jesus terminar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro, que Deus vai apresentar como a prova da vitória dele. Vocês nunca o viram, mesmo assim o amam. Vocês ainda não o veem, mesmo assim confiam nele, rindo e cantando. Você vê que a situação muda. A gente passa pelo sofrimento, mas a gente continua, mesmo não vendo Deus no meio daquela situação, vocês continuam confiando e você passa como? Ou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu sabia que você estava pensando nessa música, rapaz. Eu sabia, rapaz. Eu sabia. Segurou você, rapaz, você é demais. Rindo e cantando. Aí diz assim: e continuem crendo. Por isso vão conseguir o que querem, a salvação plena. Gente, isso é demais. Essa vida de perseverança é uma vida que a gente é chamada por causa do nosso relacionamento com Jesus. É isso. Ele não desistiu da gente. Ele está usando as situações. Talvez a gente passe pela tribulação, ou pelo sofrimento, ou pelo meio do problema. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Aleluia. É dessa maneira que a gente vai vencendo. E é dessa maneira que a gente quer com que a gente possa experimentar isso todos os dias da nossa vida. A gente vai terminando aqui a nossa live e eu quero agradecer pastor Silvio, né, lá de Maricá, pastor Carlinhos, Daniel. Gente, Daniel está conosco, aleluia! Daniel também aqui com a gente, pastor Hélio, né, Pedro, Nick, obrigado você aí que nos acompanhou mais essa live, mais essa sexta-feira, né? Um bom final de semana para você. Eu quero só abençoar a sua vida e dizer que não importa o problema que você está passando, Jesus é perito em solucionar problema. Ele diz que no mundo a gente passa por aflição, mas tem de bom ânimo. Mantenha a perseverança no bom ânimo, lá em cima, porque Ele já venceu o mundo. Se Ele venceu o mundo, essa situação que a gente passa é pouca coisa.
né? Não há de se comparar com o eterno peso de glória, aleluia. Leve momentânea tribulação, dá para acabar a live? Leve momentânea tribulação, gente. Comparada com o quê? Comparada com o céu, gente. Comparada com aquilo que Deus tem para nós. Não estou falando de um céu lá distante, não. Estou falando de um céu que habita dentro de você. Da presença de Deus que habita dentro de você, comparado com aquilo que a gente tem aqui dentro, é leve e momentâneo, porque Ele está conosco, tá bom? Que Deus te abençoe. Obrigado por você ter ficado aí com a gente nessa 1 hora, nessa nossa geração de Daniel. Tá bom? A gente vai depois deixar aquele nosso link aqui da Atos. Se você se interessou, entra lá, www.atos1.com.br. Tudo isso que a gente falou aqui é currículo da Atos. A gente quer te motivar a você viver pela palavra, a você crescer na palavra, crescer em graça, crescer em sabedoria, porque essa é a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, nos fazer crescer para que a gente se pareça cada vez mais com Ele. Tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.